Unidade 2, Tecnologia. Aula 6.2, Conteúdo, Dinâmica, as leis de Newton. Habilidade, entender o significado e aplicar as leis de Newton na solução de problemas simples. Muito boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta agora para dar continuidade à nossa aula, iniciada aí pela professora Risolda Farias, uma brilhante explicação sobre o movimento circular uniforme, né? E as suas características. Vamos ver então o que foi de mais importante dito na aula número 1. Muito bem, na aula número 1, ministrada pela professora Risolda, nós tivemos o estudo de dois movimentos muito importantes na cinemática. É o movimento circular uniforme e também vimos lá sobre a queda livre dos corpos. O movimento circular tem as características de um movimento uniforme e a sua trajetória é um círculo. Já a queda livre tem as características de um movimento uniformemente variado e sua aceleração é g, a própria aceleração gravitacional. Vamos agora estudar a dinâmica, em especial as leis básicas conhecidas como as leis de Newton. Vamos agora para o nosso desafio do dia. Muito bem, pessoal, nesse momento que é o nosso desafio do dia, nós vamos passar aí um vídeo para você observar. Observe com bastante atenção quais são os fatos que vão se desenrolar nesse vídeo para você. Muito bem, pessoal, assistimos o vídeo e vimos lá o desinfortúnio do nosso ator, né, no vídeo, né? Levou alguma coisa na cabeça lá. Bem, mas o que nós queremos passar a você aqui, ó, nosso desafio é o seguinte: você vai relacionar esse vídeo com o que você assistiu com a aula de hoje. Você conhece alguma história parecida com a do vídeo relacionada com a física? Uma história aí que tenha relação, né, com a física e que também tenha acontecido uma coisa parecida com o que você viu aí no nosso vídeo, certo? Então esse é o nosso desafio do dia. Vamos agora dar início à nossa aula de hoje. Vamos falar então das leis de Newton, que são as leis básicas, né? São 3 leis básicas para o estudo da dinâmica, né? O Newton foi um grande físico inglês que definiu praticamente tudo que nós estudamos aqui, né, no ensino médio e também no EJA sobre a física. A física que nós estudamos é a física definida por Isaac Newton, né, a física newtoniana. Então, na primeira lei de Newton, nós temos o seguinte: é a tendência que os corpos possuem em permanecer em seu estado natural, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Em resumo, se nós não tivermos nenhuma força atuando no corpo, ou seja, na ausência de forças,
Um objeto que está parado, em razão de sua inércia, tende a permanecer parado. Um objeto em repouso tende a ficar em repouso. Uma vez iniciado o movimento, a tendência do corpo é permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, se nós temos um corpo em repouso, ele tem a tendência de permanecer em repouso. Se nós temos um corpo se movimentando em movimento retilíneo e uniforme, que é o MRU, então ele deve permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Um corpo que está em movimento permanece em movimento e um corpo que está em repouso permanece em repouso. Em resumo, é esta a lei da inércia ou a primeira lei de Newton. Para que a gente possa fixar melhor essa ideia relacionada à primeira lei de Newton, nós vamos passar um vídeo explicativo sobre a primeira lei. A primeira lei de Newton, que também é conhecida como a lei da inércia, diz que um corpo vai permanecer em repouso no movimento retilíneo uniforme a menos que haja uma influência externa atuando sobre ele. Essa lei parece muito complicada, só que na verdade ela é bem simples. Para você entender bem essa lei, você primeiro precisa entender bem o vocabulário. Primeiro, um corpo. O que é um corpo? Um corpo nada mais é do que uma coleção de massas, ou seja, basicamente um objeto. Um corpo pode ser um carro, pode ser um cometa, pode ser uma bola, enfim. Uma outra parte essencial dessa lei é quando eles falam do movimento retilíneo uniforme. Isso nada mais significa que o corpo está em uma velocidade constante e está em uma trajetória reta, sem fazer nenhuma curva. Então, para simplificar essa lei, a gente pode dizer que cada corpo vai permanecer em seu estado natural, a não ser que uma força esteja atuando sobre ele. Mas como assim estado natural? O estado natural de um corpo nada mais é do que a tendência de um corpo ficar do jeito que está. Um exemplo disso pode ser aquela bola que está no seu quarto há muito tempo, sem você fazer nada com ela. A bola vai querer ficar parada assim, a não ser que você chute, ou seja, esteja aplicando uma força sobre ela. E é isso que basicamente essa lei está dizendo. Todo corpo vai querer ficar do jeito que está. Vamos dizer que agora você chuta essa bola. Ela saiu do estado natural dela de ficar parada e vai começar a rolar. Essa bola vai querer ficar rolando para sempre, nessa mesma direção, com a mesma velocidade. Só que existem forças que vão impedir que a bola fique rolando para sempre. Mas que forças são essas? Bem, primeiro tem um atrito, que a bola está tendo ao rolar em cima do chão, e o próprio ar em volta da bola. Isso vai começar a frear a bola e fazer com que ela eventualmente pare de rolar. Mas se você parar para pensar, essa lei de Newton está dizendo que se você tirar essas forças, ela ia mesmo ficar rolando para sempre. E é isso que acontece com a estação espacial, com foguetes, com cometas no espaço. Então, pessoal, nós vimos aí no vídeo a reafirmação de que a primeira lei de Newton diz que um corpo que está em repouso, ele vai querer continuar em repouso. E um corpo que está em movimento, retilíneo e uniforme, ele também vai querer continuar em movimento retilíneo e uniforme. Essa é a nossa primeira lei de Newton. Temos um exemplo falando sobre a primeira lei de Newton aqui, para que nós possamos fixar esse conceito de uma maneira melhor. Então nós temos aí, uma bola encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente liso. Num determinado instante t0, a força horizontal de módulo constante é aplicada ao objeto. Sob a ação dessa força, a bola é acelerada e no instante posterior t, quando a velocidade do objeto é v, a força é retirada. Após o instante t, o que vai acontecer com a bola? Então, para a gente visualizar melhor a situação desse enunciado, para que a gente tenha uma ideia melhor do que foi esse enunciado que a gente acabou de ler, nós temos uma animação simbolizando esse enunciado da bola que é colocada em movimento. Vamos assistir então a nossa animação. Uma bola encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente liso. Num determinado instante, t0, uma força horizontal de módulo constante é aplicada ao objeto. Sob a ação dessa força, a bola é acelerada num instante posterior t,
quando a velocidade do objeto é v. A força é retirada. Após um instante t, a bola a. para imediatamente, b. adquire movimento acelerado, c. prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v. Olha só, pessoal, uma dessas opções aí responde a nossa atividade, né? Que você viu aí na animação, que a bolinha estava lá parada, uma força foi aplicada na bola, a bola começou a se movimentar. Depois de um certo tempo, a força parou de ser aplicada na bola. É como se você tivesse chutado a bola. E aí, quando a bola é chutada, que ela começa a rolar, o que vai acontecer depois? Ela vai parar imediatamente, ela vai ficar em movimento acelerado, ela vai adquirir um movimento acelerado, ou ela vai prosseguir em seu movimento retilíneo uniforme com a mesma velocidade que ela estava quando a força foi retirada. Então, qual das três opções você marcaria? Vamos ver aí, escolha uma opção. A bola para imediatamente, ela adquire movimento acelerado, ou ela prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v. Bem, vocês já devem ter escolhido aí uma letra. Vamos ver qual é a resposta na próxima cartela. Vamos ver a resposta para o nosso exercício. A resposta é a letra C. Ou seja, depois que eu retiro a força, uniforme, ela continua como ela estava, ou seja, ela pela primeira lei de Newton, ela tem a tendência de continuar o seu movimento retilíneo uniforme. Então, a resposta correta lá para o nosso exercício, para o nosso exemplo, é a letra C. Depois que a força é retirada, a bola continua o seu movimento retilíneo uniforme. É claro que, como nós vimos no vídeo, isso não acontece na prática, na realidade, aqui na nossa realidade, porque existem forças dissipadoras, como a força de atrito e a resistência do ar, que fazem a bola parar. Mas você deve entender que o enunciado da primeira lei de Newton não leva em consideração essas forças que impedem que a bola continue o seu movimento. Nós temos que imaginar o movimento da bola sem a presença dessas forças que dissipam o movimento. Tá? É como você deixar aquelas bolinhas pula-pula, aquelas bolinhas que a gente bate no chão, ela volta. Uma bola de tênis, por exemplo. Se você deixa ela cair no chão, ela bate e volta, mas não na mesma altura. Ela só não volta na mesma altura de que você soltou, porque quando ela bateu no chão, ela perdeu a energia. Aí ela vai pulando cada vez menos até que ela para no chão. Mas, se não houvessem essas forças que dissipam a energia da bola, ela continuaria o seu movimento sempre, eternamente, batendo e voltando na mesma altura. Agora, como existem essas forças dissipadoras, quando nós chutamos uma bola, ela começa o seu movimento, mas pelas forças de atrito ela acaba parando. Mas, quando nós enunciamos a primeira lei de Newton, nós temos que ter consciência de que a gente não deve levar em consideração a existência dessas forças. Para nós, só existe aquele sistema com a bola e a força que foi aplicada nela, e quando a força é retirada, ela tende a continuar o seu movimento natural, que é o movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, letra C. Temos aí um segundo exemplo da lei da inércia muito interessante. Observe aí a figura, né, as tirinhas. Né? O que acontece aí? O nosso herói lá da tirinha diz que ele não gosta de aprender física no ônibus. Nesse momento, o ônibus estava em movimento, nesse momento o ônibus dá uma freada brusca. E olha só o que acontece com os passageiros. Todos eles são lançados para frente, não é verdade? Então ele diz assim, eu não gosto de aprender física no ônibus, principalmente a lei da inércia. O que aconteceu aí então, pessoal? O exemplo pede para que você enuncie, para você dizer qual é a lei da física que está relacionada com essa situação. Aí nós já temos uma dica, né? Na própria tirinha ele fala da inércia. A inércia está relacionada então com que lei? Com a primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton?
todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tem a tendência natural de continuar em seu estado natural, a menos que uma força externa atue sobre ele. Por que os passageiros são lançados para frente na hora que o ônibus freia? É porque se os passageiros não estiverem usando o cinto de segurança, quando o ônibus dá uma freada, quem para, meus queridos, é o ônibus. Os passageiros que estão dentro do ônibus, eles têm a tendência natural de continuar com a velocidade que o ônibus estava. Então aí eles são impulsionados para frente, mas eles não são impulsionados para frente, é só uma impressão que a gente tem. Eles, na verdade, eles continuam com a velocidade que ele estava, porque o ônibus parou e aí, como o corpo das pessoas queria continuar com a mesma velocidade, eles continuam com a mesma velocidade e vão ser lançados para frente no ônibus, tá certo? Por isso é importante, e é lei no nosso país, que o uso dos cintos de segurança é obrigatório, porque no caso de um acidente em que o carro para bruscamente na hora da batida, a pessoa é lançada para frente e se não estiver usando o cinto de segurança, é muito provável que a pessoa atravesse o para-brisa do carro, né, que seja lançada para fora do carro. Tão violenta é a força que aparece sobre o seu corpo, porque a inércia faz com que ele continue com a mesma velocidade. O carro para, mas o passageiro do carro não para, ele continua com a mesma velocidade e é impulsionado para frente. Então aí, a lei que se refere a essa tirinha é a primeira lei. Vamos agora estudar a nossa segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, certo? Ela disse o seguinte: a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Essa relação pode ser descrita com a equação Fr igual a massa vezes a aceleração, onde o Fr é a força resultante sobre o corpo, o m é a massa e o a é a aceleração adquirida pelo corpo. É através dessa equação que Newton relaciona a cinemática com a dinâmica, né? O Newton, esse físico famoso aí que nós estamos falando, né, ele ficou famoso por descrever a maioria das leis da mecânica. E a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, é uma das relações mais importantes no mundo da física. Dizem que Newton elaborou a lei da gravitação universal, por exemplo, quando ele estava sentado, né, descansando à sombra de uma macieira, e de repente uma maçã caiu em cima de sua cabeça. E aí ele teve a ideia de descrever por que os corpos caíam, certo? Por que os corpos caem. Então, ele descreveu a lei da gravitação universal, dizendo aí essa história a partir desse acontecimento. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui, a aceleração, que é definida como a variação da velocidade com o tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada, conforme mostra a figura a seguir. Nós temos 4 pequenos exemplos aí na tela, que mostram que se eu aplicar uma força de 2 newtons num corpo de 1 kg, ele vai adquirir uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu aplicar a mesma força num objeto que tem o dobro da massa, 2 kg, ele então tem uma aceleração que é a metade da primeira, 1 metro por segundo ao quadrado. Então a gente vai dizer que força e massa, força e aceleração, são grandezas que são inversamente proporcionais, né? Se a massa for considerada constante, se a massa for variando, desculpem aí, né? O que acontece? A força e a aceleração sofrem uma mudança também. Vejam que aí a força sempre é constante, ó, a força sempre é de 2 newtons. Mas se eu aumento o valor da massa, eu diminuo a aceleração. Então eu vou dizer que a aceleração e massa são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a massa, menor é a aceleração adquirida pelo corpo. Veja aí no exemplo número 3, aí, que se a massa tiver a metade lá da original, né, se tiver 0,5 kg, a aceleração passa a ter 4 metros por segundo ao quadrado, certo? E
Se a massa for maior ainda, aumentar para 4 kg, né? A aceleração diminui mais ainda, ela fica 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver aí também um vídeo para que a gente possa fixar melhor a definição para a segunda lei. A lei de Newton diz que a aceleração de um objeto depende de sua massa e da quantidade de força aplicada sobre ele. Essa equação está mostrando que quanto maior a força, maior também será a aceleração. Mas, se você quer imaginar isso em contexto real, e não em números, imagine que tem um amigo que vai te empurrar numa bicicleta. Se seu amigo só te der um empurrãozinho, bem de leve, você nem vai chegar a acelerar, você vai andar um pouquinho e parar. Só que se ele juntar toda a força dele e aí te empurrar, sua aceleração vai ser bem mais alta. É claro também que a massa também tem o seu papel. Se você empurra uma criança nessa bicicleta com a mesma força que você empurraria um adulto, a criança vai acelerar bem mais. Os ciclistas também têm momento linear, que é o produto da massa de um objeto vezes sua velocidade. É possível sentir momento. É difícil de parar um objeto em movimento com muita massa, como um carro, ou objetos rápidos, como por exemplo uma bola de tênis. Já que a segunda lei de Newton diz que uma força causa aceleração, que é uma mudança na velocidade, força também vai mudar o momento. Então nós vimos aí, né, que quanto maior for a força, maior será a aceleração, e a massa é uma constante de proporcionalidade nessa expressão aí. Então vamos agora para um exemplo sobre a segunda lei de Newton. Nas figuras a seguir, representamos as forças que agem nos blocos, todos de massa igual a 2 kg. Determine em cada caso o módulo da aceleração que esses blocos adquirem. Então vamos aí na letra A do nosso exemplo, olha aí, a força é de 4 newtons. E a massa desse corpo é sempre constante, né? A massa dos corpos será sempre de 2 kg. Então veja aí como é que fica o cálculo para a nossa aceleração. Então eu vou aqui na nossa TV interativa para explicar esse cálculo para você. Vamos colocar essa cartela aí que está agora no ar na nossa TV interativa para que eu possa explicar legal aí para você. Vamos ver aqui, a cartela já está aí para você. Então olha só, pessoal, primeiro aparece aqui a nossa querida segunda lei de Newton, dizendo que F é igual a ma, olha só, tá aqui, ó, F igual a ma, certo? Não esqueçam dessa equação, anotem ela aí, ela é importante, muito importante para a gente. Observe que a força aplicada no corpo aqui, ó, foi de 4 newtons. Então, no lugar da força, nós colocamos aqui o 4, que é o valor da força. A massa, ela sempre, nos exemplos que nós vamos mostrar aqui para você, a massa sempre vai ser igual a 2. Então, eu vou ter que achar aqui o valor da aceleração, certo? Então, passando o 2 para o primeiro membro, e ele passa dividindo, a nossa aceleração é 4 dividido por 2, e 4 dividido por 2, nós encontramos aqui, ó, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu aplicar uma força de 4 newtons aqui nesse corpo, ele vai ser acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, temos aí o exemplo da letra B agora para mostrar para você. Aí está, é um exemplo diferente agora porque eu tenho duas forças atuando no corpo, mas observe que essas forças estão se ajudando. A força F2 ela aponta para a direita na horizontal, a força F1 também aponta na horizontal para a direita, então é como se eu tivesse duas pessoas empurrando o mesmo carro para frente, por exemplo. E aí a aceleração adquirida por esse corpo será de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o cálculo aí, mostrado para você, e eu vou explicar agora aí esta cartela aqui na nossa TV interativa, explicando como é que esse cálculo foi feito, para que a gente encontre essa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Olha só, pessoal, aqui está então a nossa segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Mas essa força que aparece aqui na equação de Newton, ó, é a força resultante. É o total das forças que agem no corpo. Observe aqui que nós temos a força de 7 newtons
e nós temos a força de 5 newtons. Quando eu somar essas duas forças, eu encontro então que a força resultante é de 12 newtons. Por isso então que aparece aqui, ó, 7 mais 5 é a força resultante. A massa continua sendo 2, né? Em todos os exemplos a massa vai ser 2. E aí nós vamos calcular qual é o valor aqui da aceleração. Então, olha só, passando o 2 para o primeiro membro, e ele vai dividindo, 7 mais 5 é igual a 12 aqui, ó. E vai ser dividido por 2, né? Estava multiplicando o A. 12 por 2, você sabe que é 6 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração adquirida por esse bloco. Tá? Então, nesse exemplo aí, agora, nós tivemos duas forças agindo sobre o mesmo corpo. Temos o exemplo da letra C, um exemplo um pouco diferente desses dois primeiros. Vejamos aí, ó. Observe agora que nós continuamos tendo duas forças atuando sobre o corpo. Mas nesse caso, as forças não estão se ajudando. É como se fosse um cabo de guerra, olha só. A F1 ela aponta para a esquerda e a F2 aponta para a direita. Qual é o valor da aceleração nesse caso? Vejamos aí o cálculo. Vamos mostrar aí, aqui na nossa TV interativa, né? Para explicação. Agora, pessoal, quando eu vou calcular a força resultante que atua sobre esse corpo, que é esse bloco, eu não vou mais somar, porque a força tem uma força para um lado e tem uma para o outro. Eu vou diminuir uma da outra. Então eu chego à conclusão que a força resultante aqui é 2 newtons, porque eu tenho 5 puxando para esse lado e 3 puxando para o outro. Quando eu faço a diferença, a resultante é 2. E aí, olha só, resultante aqui, força resultante, 5 menos 3, que vai dar 2. E a massa é 2, qual é o valor da aceleração? A aceleração é 2 dividido por 2, né? Então, aqui, ó, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, nesse último exemplo que nós vimos, para a segunda lei. Então, é assim que nós calculamos a aceleração do corpo através da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração do corpo. Agora vamos ver qual é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é conhecida como a lei da ação e reação. Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, esse receberá desta uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas com sentido contrário. Então, essa lei aí, colocada aí na figura, né, o corpo A e o corpo B. Então, se eu faço uma força no corpo A, a força A realiza uma força no corpo B, o corpo B reage com a mesma força sobre o corpo A. As forças de ação e reação possuem as seguintes características. Elas têm a mesma natureza, ou seja, são ambas de contato ou de campo. Elas são forças trocadas entre os dois corpos e elas não se equilibram e não se anulam porque estão aplicadas em corpos diferentes. Elas não formam um par que nós chamamos ação e reação, né? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Então elas não se anulam. É através da terceira lei de Newton que nós conseguimos fazer muitas coisas que acontecem no cotidiano. Por exemplo, o ato de caminhar é uma aplicação da lei de Newton. Por quê? Porque quando você caminha, quando você coloca seu pé no chão, quando você coloca o pé na frente, você faz uma força sobre o chão, puxando o chão para trás com seu calcanhar. Aí o chão reage e empurra seu corpo para frente. É por isso que nós caminhamos, por causa da lei da ação e da reação. Se a gente tentasse caminhar num lugar onde não tivesse atrito, onde a gente não conseguisse fazer uma força sobre o chão, por exemplo, se a gente tentasse caminhar numa grande pedra de gelo, quando nós fincássemos o calcanhar no chão e puxássemos para trás o calcanhar, ao invés de eu ser empurrado para frente, o meu calcanhar, o meu pé ia deslizar e eu não sairia do lugar. Então, como ali não tem atrito, a gente não ia conseguir caminhar. Temos aí um vídeo também para assistir sobre a terceira lei de Newton, para encerrar aqui a explicação sobre essa lei. Vamos ver.
A terceira lei de Newton diz que para toda ação sempre há uma reação oposta e de igual intensidade. Quando você está tranquilamente andando pela rua, a calçada está recebendo dos seus pés uma determinada força. Você pode nem perceber, mas o chão reage e devolve aos seus pés uma força com a mesma intensidade e direção, só que em um sentido contrário. Um outro exemplo pode ser um avião com as turbinas ligadas. Essas turbinas estão exercendo uma força sobre o avião, ou melhor, uma ação sobre ele. Mas como a terceira lei de Newton nos diz que toda ação vai ter uma reação realmente vai acontecer. Só que qual é o papel da reação aqui? Bem, sem a reação, que vai ser no sentido contrário, o avião não ia chegar nem a se mover. A reação vai corresponder à intensidade da ação, só que vai ocorrer no sentido oposto. É com base nessa lei que podemos explicar por que um foguete consegue decolar. Tente imaginar como. Muito bem, aí nós vimos a explicação de alguns exemplos de como acontece a ação e a reação, certo? É por causa da terceira lei que nós conseguimos, então, que um avião decole, que um foguete decole, que nós conseguimos andar, por exemplo. Ou que nós consigamos segurar um lápis na mão, certo? Ação e reação. Olá, voltamos agora para nossas respostas do nosso desafio do dia. Para o nosso questionamento, vocês puderam perceber, pelo nosso vídeo, considerando que a queda ocorre no ar, qual dos dois corpos chegam primeiro? Nós vimos aí nas duas situações. A primeira, o mais pesado, né? Você percebeu que caiu primeiro. Mas o objetivo do nosso vídeo era mostrar que qualquer corpo, ao cair, ele tem uma aceleração, o tamanho do corpo, mesmo sendo leve ou mais pesado, se ele estiver no vácuo, na resistência do ar, os dois chegam ao mesmo tempo. Então, o nosso objetivo era esse, mostrar que em relação à queda livre, ele tem uma ação da aceleração da gravidade, e você percebe se tem o ar, como no nosso cotidiano, ou em relação à resistência do ar. Não é isso, professor? E o seu vídeo? Exatamente. A professora explicou muito bem aí a questão da queda dos corpos, né, que todos eles caem com a mesma aceleração. No vídeo da aula número 2, pessoal, né, que nós assistimos lá, da situação em que o objeto cai na cabeça do nosso ator, né, a história que se conta na física, parecida com aquele vídeo que nós utilizamos, foi lá a inspiração que o Newton teve para elaborar todas as leis que nós estudamos, inclusive a lei da gravitação universal, que também nós vamos comentar mais tarde. Então dizem que lá o Newton estava ao pé de uma macieira e de repente uma maçã se despencou, né, caiu na macieira e atingiu a cabeça dele. E ele ficou pensando então no motivo pelo qual os corpos caem, né? Os corpos caem porque são atraídos pela Terra e a Terra tem esse campo gravitacional que produz em todos os corpos a mesma aceleração. Então também tinha a ver com o desafio da aula número 1, né? A historinha que nós contamos aí da queda dos corpos. É isso aí, pessoal. Nós nos despedimos por hoje de vocês, nós desejamos a vocês um ótimo retorno às suas casas e amanhã nós estaremos aqui com vocês novamente. Boa tarde a todos e amanhã aguardo vocês para a nossa aula 7.2. Vamos desligar agora a nossa nave do conhecimento. Até amanhã. Tchau.